Em vez disso, descubra o poder de se conter e deixar que o outro lado mova-se primeiro, dando a você a flexibilidade para contra-atacar de qualquer ângulo. Se seus adversários são agressivos, atraia-os para um ataque surpresa que os deixará em uma posição fraca. Aprenda a usar a impaciência deles, a ansiedade para pegar você como uma forma de desequilibrá-los e derrubá-los. Em momentos difíceis não se desespere ou recue, qualquer situação pode ser invertida. Se você aprender a se conter, esperando o momento certo para lançar um inesperado contra-ataque, fragilidade pode se tornar força. Agressão disfarçada. Em setembro de 1805, Napoleão Bonaparte enfrentou a maior crise em sua carreira até então. Áustria e Rússia haviam se aliado contra ele. Ao sul, as tropas austríacas estavam atacando os soldados franceses que ocupavam o norte da Itália. A leste, o general austríaco Karl entrava na Bavária liderando uma grande força. Um exército de considerável tamanho, sob o comando do general Mikhail Kutuzov, estava a caminho para se juntar ao de Mack, e esta força aliada, uma vez fundida e expandida, seguiria para a França. A leste de Viena, mais tropas russas e austríacas aguardavam para ser distribuídas em formação de combate onde fosse necessário. Os exércitos de Napoleão ficaram reduzidos a uma proporção de 2 para 1. O plano de Napoleão era tentar derrotar um por um todos os exércitos aliados, usando suas unidades menores, porém com maior mobilidade, para combatê-los antes que pudessem unir forças. Enquanto reservava tropas suficientes para produzir um impasse na Itália, ele atacou a Bavária antes que Kutuzov chegasse e forçou a vergonhosa rendição de Mack em Ulm, quase sem nenhum tiro disparado, ver capítulo 6. Esta vitória sem derramamento de sangue foi uma obra-prima, mas para explorá-la ao máximo Napoleão precisava alcançar Kutuzov antes que o general russo pudesse ser reforçado por mais tropas russas ou austríacas. Com essa finalidade, Napoleão enviou o grosso de seu exército para o leste, em direção a Viena, esperando encurralar as forças russas em retirada. Mas a perseguição se meteu em um atoleiro, o tempo estava ruim, as tropas francesas estavam cansadas, seus marechais cometiam erros e, o mais importante, o ardiloso Kutuzov era mais esperto na retirada no que do ataque. Conseguindo despistar os franceses, ele chegou à cidade de Olmütz, a noroeste de Viena, onde as forças austro-russas estavam estacionadas. Agora a situação se inverteu, de repente era Napoleão que estava em grave perigo. A força de suas tropas era a mobilidade, relativamente pequenas, elas eram individualmente vulneráveis e funcionavam melhor quando operavam próximas umas das outras o suficiente para chegarem rápido com ajuda. Agora elas estavam dispersas em uma longa linha de Munique até Viena, que Napoleão havia tomado depois de sua vitória sobre Mack em Ulm. Os homens estavam famintos, cansados e havia escassez de suprimentos. Os austríacos combatendo os franceses no norte da Itália haviam desistido da batalha ali e estavam em retirada, mas isso os colocava dirigindo-se para o noroeste, representando uma ameaça ao flanco sul de Napoleão. Ao norte, os prussianos, vendo Napoleão em dificuldades, estavam considerando se unir à aliança. Se isso acontecesse, eles poderiam causar um estrago nas linhas extensas de comunicação e suprimentos de Napoleão e os dois exércitos movendo-se do norte e do sul poderiam esmagá-lo até a morte. As opções de Napoleão eram terríveis. Continuar a perseguição a Kutuzov estenderia ainda mais suas linhas. Além disso, os russos e austríacos eram agora 90.000 homens e estavam em uma excelente posição em Olmütz. Ficar parado, por outro lado, era arriscar ser lentamente engolido por exércitos de todos os lados.
A retirada parecia ser a única solução, e foi isso que seus generais aconselharam, mas com o tempo piorando, era meados de novembro, e o inimigo com certeza importunando-o, isso sairia caro também e a retirada significaria que sua vitória em Ulm tinha sido desperdiçada, um tremendo golpe no moral de seus homens. Isso praticamente convidaria os prussianos a entrarem na guerra, e os ingleses, seus inimigos, vendo-o vulnerável, talvez chegassem até a invadir a França. Qualquer caminho que ele escolhesse parecia levar ao desastre. Durante vários dias ele ficou mergulhado em seus pensamentos, ignorando seus conselheiros e consultando mapas. Enquanto isso, em Olmütz, os líderes austríacos e russos, entre eles o imperador Francisco I da Áustria e o jovem czar Alexandre, observavam os movimentos de Napoleão com intensa curiosidade e excitação. Eles o tinham onde queriam que ficasse, certamente seriam capazes de compensar o desastre em Ulm. No dia 25 de novembro, batedores aliados relataram que Napoleão havia movido uma grande parte de seu exército para Austerlitz, a meio caminho entre Viena e Olmütz. Ali parecia que suas forças estavam ocupando o outeiro de Pratzen, uma posição que indicaria preparação para a batalha. Mas Napoleão tinha apenas uns 50.000 homens com ele, era quase a metade do que tinham seus adversários. Que esperanças ele tinha de enfrentar os aliados? Mesmo assim, no dia 27 de novembro, Francisco I ofereceu-lhe um armistício. Napoleão era formidável e, mesmo nesta desvantagem, lutar contra ele era arriscado. Na verdade, Francisco também estava tentando se dar um tempo para cercar totalmente o exército francês, mas nenhum dos generais da aliança achava que Napoleão cairia nesse truque. Para sua surpresa, entretanto, Napoleão parecia ansioso para entrar em acordo. De repente, o czar e seus generais tiveram outra ideia, ele estava em pânico, agarrando-se a qualquer coisa como tábua de salvação. Essa suspeita pareceu se confirmar quase de imediato, quando, em 29 de novembro, Napoleão abandonou o outeiro de Pratzen quase tão rápido quanto o havia tomado, assumindo uma posição a oeste e repetidamente reposicionando sua cavalaria. Ele parecia totalmente confuso. No dia seguinte, solicitou um encontro com o próprio czar. Mas o czar mandou um emissário, que voltou com a notícia de que Napoleão não conseguira disfarçar seu medo e sua dúvida. Ele parecia nervoso, emotivo, até tresloucado. As condições do emissário para o armistício tinham sido duras, e embora Napoleão não concordasse com elas, havia escutado sem dizer nada, parecendo humilhado, intimidado até. Isto foi música para os ouvidos do jovem czar, que estava impaciente por seu primeiro encontro com Napoleão. Estava cansado de esperar. Ao abandonar o outeiro de Pratzen, Napoleão parecia ter se colocado em uma posição vulnerável, suas linhas ao sul estavam fracas e sua rota de retirada, a sudoeste em direção a Viena, estava exposta. Um exército aliado poderia tomar o outeiro de Pratzen, girar ao sul para abrir caminho por esse ponto fraco nas linhas dele e interceptar sua retirada, depois voltar-se de novo para o norte a fim de cercar seu exército e destruí-lo. Por que esperar? Jamais haveria outra chance melhor. O czar Alexandre e seus generais mais jovens prevaleceram sobre o hesitante imperador austríaco e lançaram o ataque. Ele começou cedo, na manhã do dia 2 de dezembro. Enquanto duas divisões menores enfrentavam os franceses pelo norte, impedindo-os de sair do lugar, uma sucessão de soldados russos e austríacos movia-se em direção ao outeiro de Pratzen, tomava-o, depois girava para o sul, mirando o ponto fraco francês.
Embora encontrassem resistência do inimigo em número inferior, eles rapidamente avançaram e logo conseguiram tomar as posições chaves que lhes permitiram virar para o norte e cercar Napoleão. Mas às 9 horas da manhã, quando as últimas tropas da aliança, cerca de 60.000 homens ao todo, subiram o outeiro e se dirigiram para o sul, os comandantes aliados receberam a notícia de que algo inesperado estava para acontecer. Uma grande força francesa, invisível para eles do outro lado do outeiro de Pratzen, estava de repente seguindo para o leste, direto para a cidade de Pratzen propriamente dita e o centro das linhas aliadas. Kutuzov viu o perigo, os aliados tinham avançado tantos homens pela brecha nas linhas francesas que deixaram seu próprio centro exposto. Ele tentou chamar de volta as últimas tropas que seguiam para o sul, mas já era tarde. Às 11 horas da manhã, os franceses haviam retomado o outeiro. Pior, as tropas francesas tinham aparecido do sudoeste para reforçar a posição ao sul e impedir os aliados de cercarem os franceses. Tudo tinha virado ao contrário. Atravessando a cidade de Pratzen, os franceses agora estavam passando pelo centro aliado e rapidamente movendo-se para interceptar a retirada das tropas aliadas ao sul. Cada parte do exército aliado norte, centro e sul estava agora efetivamente isolada das outras. Os russos no extremo sul tentavam recuar mais para o sul, porém milhares deles perderam suas vidas nos lagos e pântanos congelados no meio do caminho. Às 5 horas da tarde, a rota estava completa, e fez-se uma trégua. O exército austro-russo havia sofrido baixas terríveis, muito mais do que os franceses. A derrota era tão grande que a aliança sofreu um colapso, a campanha estava terminada. De algum modo Napoleão havia extraído vitória da derrota. Austerlitz foi o grande triunfo de sua carreira. Interpretação. Na crise que levou à Batalha de Austerlitz, os conselheiros e marechais de Napoleão tinham pensado apenas em retirada. Às vezes é melhor, eles acreditavam, aceitar um revés de boa vontade e ficar na defensiva. Do outro lado estavam os Tsar e os aliados, que tinham Napoleão como fraco. Esperassem para cercá-lo ou o atacassem logo, eles estavam na ofensiva. No meio, ficava Napoleão, que como um estrategista estava muito acima tanto de seus próprios conselheiros como de seus marechais, por um lado, e dos Tsar e os generais da aliança, de outro. Sua superioridade estava na fluidez de seu pensamento, ele não concebia a guerra em termos mutuamente exclusivos de defesa e ofensa. Em sua cabeça, elas estavam inextricavelmente associadas, uma posição defensiva era a maneira perfeita para disfarçar uma manobra ofensiva, um contra-ataque, uma manobra ofensiva muitas vezes era a melhor maneira de defender uma posição fraca. O que Napoleão orquestrou em Austerlitz não foi retirada nem ataque, mas algo muito mais sutil e criativo, ele fundiu defesa e ofensiva para armar a armadilha perfeita. Primeiro, tendo tomado Viena, Napoleão avançou para Austerlitz, aparentemente tomando a ofensiva. Isso surpreendeu austríacos e russos, mesmo que eles ainda estivessem em número superior a ele. Em seguida, ele recuou e adotou a posição defensiva, depois ele pareceu oscilar entre ofensiva e defensiva, dando toda a aparência de confusão. Em seu encontro com o emissário do Tsar, ele parecia confuso, tanto pessoal como estrategicamente. Era tudo teatro, encenado por Napoleão para se fazer de fraco e vulnerável, convidando ao ataque. Estas manobras iludiram os aliados fazendo-os esquecer a prudência, atacar Napoleão com total abandono e, com isso, ficando expostos.
A posição defensiva deles em Olmütz era tão forte e dominante que só seu abandono a arruinaria, e foi isso exatamente que Napoleão os induziu a fazer.